Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Samantha Farias, do canal Sami na América. Hoje, nosso vídeo vai ser bem especial. Temos uma convidada mega especial que vocês já devem conhecer. Se não conhecem, ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Antes de qualquer coisa, vamos falar o mantra. Curta o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E a Mo vai falar do canal dela também, então depois que terminar o vídeo, corre lá e já se inscreva caso você não seja inscrito. Vamos lá. Mo, se apresente e depois a gente conta como que a gente se conheceu e tudo mais. Tá. Então, oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso dos Santos. Como a Sami comentou, também tem canal aqui no YouTube, né? Já antecipando, foi por aqui que nós nos conhecemos, né? Então, foi por conta do canal. Eu sou psicóloga, assim como a Sami também é, e acho que isso fez com que a gente se aproximasse ainda mais, né? Ambas da mesma profissão, então a gente começou a compartilhar várias coisas em comum que nós sentíamos, que nós víamos aqui, que as pessoas comentavam também. Então a gente foi conversando e a gente conversa várias vezes durante a semana. É verdade. Você sabe que eu costumo falar que o YouTube, nossa, foi uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos tempos, nos últimos meses. Graças a Deus que eu tive essa coragem, porque nós somos corajosas, não é mesmo? Uhum, com certeza. Dar a cara a tapa aqui e tudo mais e vir, né? Não é fácil. Mas ele me trouxe tantas amizades bacanas, sabe? Pessoas que eu falo todos os dias, assuntos que a gente quer falar de fato, né? Porque às vezes com um amigo ou um familiar, as pessoas não entendem o que a gente está falando, né? Primeiro que não entende essa vontade de ir embora, muitas vezes, e também não entende muitas vezes do próprio processo. Então, não faz sentido, né? Eu sinto, Uhum, eu não sei se você tem essa sensação, mas às vezes eu me sinto até chata, sabe? Putz, lá vem ela falar dos Estados Unidos. Tipo assim, uhum. as pessoas não estão na mesma vibe, né? Então, o canal foi legal para isso. Fala o seu canal aqui, né? A gente vai deixar aqui também na descrição e em algum lugar aqui no vídeo. É Morgana Orso do Santo, USA, bem Uhum. simples, né? Que eu não consegui pensar em algo muito criativo Ah, ainda mas para pôr o nome do canal. fica bem personalizado. Muito bem. Você sabe que o meu, eu coloquei um apelido que nem todo mundo me chama de Sami, mas porque, como eu estou no processo de mudança interna, de país, tudo mais, tudo isso, eu preferi fazer tudo novo exatamente, sabe? Literalmente. Uhum. Então, por isso o nome do canal. E eu tô adorando essa vibe, tá? Tá muito engraçado, assim, todo mundo me chamando de Sami. Não Legal. consigo te chamar de outra coisa. Vou te chamar só de Ninguém Sami. do YouTube, ninguém que eu conheço no YouTube me chama de Samantha, por exemplo, sabe? Uhum. Engraçado. Então vamos lá. Como a Morgana falou, ela também é psicóloga. A gente estava conversando até um pouquinho antes, porque existe uma fantasia, de repente, de muitas pessoas, né? De que, porque é psicóloga, então não vai sentir ansiedade, ela sabe como lidar, não vai ter nenhuma questão nesse sentido. Só que não, porque a gente é também um ser humano. Mas lá no canal da Mo, se vocês forem dar uma olhadinha lá, tem alguns vídeos bem interessantes que fala sobre ansiedade. Então, ela ensinando, ela dando uns toques com relação à ansiedade. Eu até anotei aqui alguns de perceber os pensamentos, sintomas, ver os sintomas corporais, prestar atenção na respiração, enfim, dicas que a própria Mo já passou lá no canal. Mas hoje eu quero saber dela, né? Como pessoa, como foi esse processo todo. Então, primeiro de tudo, eu queria saber como foi a sua vontade de migrar, de onde que veio, né? Tudo isso. Estava conversando sobre isso justamente ontem com a minha mãe. Aí, até sobre, porque assim, eu sempre tive muita vontade em estudar naquelas faculdades que eu via na TV. Então, era sempre aquilo, assim, eu sempre falava, um dia eu vou estudar em um lugar assim. E desde criança. Então, ontem minha mãe estava lembrando e comentando comigo, que eu estava falando com ela sobre as faculdades que eu tinha escolhido, as universidades para o PhD e tal. Ela disse, então tem várias ali que talvez tu tinha já dado uma olhadinha
quando tu era menor, porque tu tinha esse sonho de ir para algum lugar estudar numa universidade grande, né? Mas antes eu não foi possível, mesmo que eu já tinha pensado em outros momentos em fazer um intercâmbio, em fazer algo do gênero por questões financeiras. Então, eu Aham. tive que trabalhar durante a graduação, fazer outras atividades para, Você lembra mais ou menos dos valores quando você pesquisou de intercâmbio? na época, há muito tempo atrás já, né? Tô chegando nos 30, tava em torno de uns 20 mil, 15 a 20 mil reais, o que para mim era muito dinheiro. Aham. Né? E aí, Hoje não quanto parece mais tempo? tanto. Aham. 6 meses. Mas isso Esse- era o valor que tinha que dar inicial, mas não para ficar lá, né? Depois Então tem era esse todo o valor gasto mais. de lá, né? É. É porque o meu sonho maior era que minha filha fizesse o high school, desde que ela Uhum, nasceu, né? E quando a gente vai pesquisar intercâmbio, é muito caro. Então eu falo, gente, o processo todo do EB2 é caro, vai dar entre 20 e 25 mil dólares, de repente. Mas para a gente, no final, compensou se a gente fosse fazer pagar esse intercâmbio para ela. E depois tem meu filho também, né? Então, no final, nesse sentido, não é tão penoso pagar, né? Quando a gente pensa. uhum. E eu morava no interior, né? Eu sou de Chapecó, eu morava no interior com os meus avós também. E aí, na época, minha mãe me colocou num cursinho de inglês. Comecei a fazer inglês quando eu tinha 8 anos. E aí Uhum. eu ia de lotação, ia sozinha, para Sério começar a mesmo? incentivar. Aham. Então, Aham. nas primeiras vezes ela me acompanhou para me pegar bem o trajeto, mas Aham. ela também trabalhava, não tinha como estar sempre ali, né? Então, eu Aham. sempre estive presente nessa parte do inglês, por mais que não sou fluente, porque a gente não fala o tempo inteiro, né? Sim, A sim. gente tem essa dificuldade. Mas sempre fiz inglês desde criança, porque ela já sabia que era algo que eu sempre falava, que eu sempre quis. Uhum. E aí, depois que eu fiz o mestrado, comecei a pesquisar sobre o doutorado. Nenhum aqui do Brasil estava na cabeça, assim, não estava conseguindo me identificar muito com isso. Uhum. Aí o meu marido me falou, então vamos embora. Se tu quer fazer doutorado fora, vamos. Aí ele que deu o pontapé. Sim. Aí você nem Porque a pensou. gente estava, a gente tinha chegado num ponto que a gente estava super bem estabilizados aqui no Brasil, né? Eu estava dando aula numa universidade, dando aula em pós-graduação, tinha um consultório, tenho ainda um consultório, ele também, na empresa que ele trabalha. Mas a gente ainda não estava se sentindo, sabe? Sabe quando as coisas dão uma. A gente está super bem, mas não é isso que a gente quer? Sim, falta, né? Falta alguma Alguma coisa. coisa. Uhum. Uhum. E aí, como é tudo Entendi. longe, para mim fazer doutorado, eu teria que ir Uhum. para outra cidade, outro estado, outro. Então, Até um toque também para os colegas psi que queiram fazer, queiram de repente fazer o processo, queiram imigrar. A Amor ensina também toda a questão de validação do diploma, estar esse processo, né? Que é super uhum. simples, né? Ai, meu Deus do céu, eu falei assim, calma. Eu comecei a fazer, falei, dei uma parada, falei, não, depois eu vejo, porque, né, são É muitas coisas complexo. antes, é complexo. Aí você quer continuar, com os estudos lá, né? Sim. Então, agora eu vou continuar fazendo doutorado lá, já estou estudando, né? Entrei numa mentoria agora para auxiliar nesse sentido. Então, eu vou seguir agora com isso. Aham. Em fazer o doutorado, enfim, pensar nisso agora, né? Porque a parte da psicologia de validação, a validação dos diplomas eu já fiz, mas aí tem que completar a carga horária lá, tem que fazer Sim, supervisão, tem mais um sim, monte de sim. coisa. Uhum. Então, essa parte eu não vou entrar ainda agora, porque eu quero estudar. Aham. Aproveitar as bolsas americanas, se eu Sim. conseguir, e estudar E você fez o EB2NW no seu nome, né? Com no a meu nome. sua Aham. expertise, né? Uhum. Legal, muito bom. Eu falei em algum vídeo, eu poderia ter feito com o meu, mas eu fiquei com receio por conta, né, de ser psicóloga mesmo e várias validações e tudo mais, e aí a gente acabou fazendo pelo meu marido, que seria mais rápido, assim, para conseguir toda a documentação, né? Uhum. Mas é possível, e eu tenho visto muitas psicólogas sendo aprovadas. Legal. Sim. E sabe que agora que eu estou mais em contato, até conversei com algumas psicólogas de lá, que são brasileiras e estão atuando Aham. lá,
psicologia é muito mais valorizada nos Estados Unidos, não tem nem comparação, assim. Psicologia lá é visto muito como uma medicina. Aham. Tem É aqui no tanto Brasil. que os psicólogos só podem atender quem fazendo doutorado, né? Então, só Sim, doutores. para ser psicólogo mesmo, sim, Uhum. senão tu vai ser um conselheiro de saúde mental, mas não vai Sim. ser psicólogo ainda, né? Então, legal essa história de como foi aí para imigrar, né? Gente, eu vou pedir desculpas se eu não conseguir clarear o vídeo. Problema aqui na minha câmera. Se não mudar, já peço desculpas porque realmente não tá legal e eu não consigo fazer em outro lugar, né? Como foi o processo de contar para as pessoas? Em que momento você falou? Ou vocês, né? Você e seu marido. Como eu já tinha esse desejo desde sempre, eu lembro que quando eu contei para os meus primos, teve uma prima que me falou, demorou, Aham, porque eles já imaginavam que em algum momento a gente ia sair e ia fazer alguma coisa. aham, Então, na verdade, a gente sempre falava assim, a gente sempre viajou muito, sempre gostou de estar em movimento, de estar fora, né? Mas, uhum. claro, com as mães, principalmente, ia ser mais difícil, né? Então, quando a gente decidiu de fato imigrar, a gente sentou, conversou e pensou em falar já desde o primeiro momento, desde a decisão, assim, para elas irem acostumando com a Antes de ideia, aplicar o I-140, tudo. tudo, porque a gente já tinha começado a se preparar Aham. para fazer cidadania italiana, que eu Ah, conseguiria entendi. também e o Rafa também. Aham. Então, a gente já ia para algum lugar, de qualquer forma, né? E a Aham. gente estava pesquisando sobre o Canadá. Daí que a gente encontrou também Aham. sobre o EB2 nos Estados Unidos. Então a gente ia. Para Aham. algum lugar a gente ia. Eu acho que eu vi no seu Instagram, não lembro, que você nunca foi para os Estados Unidos, né? Uh-uh. E a sua ideia é aquela das universidades, dos filmes que você via e tudo mais, né? E seu marido também não. Também não. Ele nunca foi. Como que é a sua expectativa com relação a isso? Porque você não vai só viajar, você já vai mudar, né? Uhum. Mas foi justamente pesquisando sobre o PhD, pelas possibilidades de bolsa, porque Estados Aham. Unidos, assim, Europa também tem bastante, mas Estados Unidos tem muita, muita bolsa de estudo, Aham. muito incentivo para continuar a pesquisa. E eu li que também os americanos não têm esse costume de continuar, porque para eles, como o salário geralmente é bom desde o início, eles não precisam continuar estudando tantos anos Uhum. para ter um bom salário. Então, eles não, eles param de estudar. Então, tem esse incentivo de imigração para estudar o PhD nos Estados Unidos, Que com legal. isenção de tudo. E Uhum. mais um valor mensal para ter auxiliar nos gastos, né, particulares. Então, isso foi um dos principais pontos, assim, de a gente escolher Estados Unidos e das possibilidades de trabalho para o meu marido também, por conta do visto EB2, né? De Aham. ele poder trabalhar enquanto eu estou estudando. Uhum. Sim, exatamente. Legal. Não tem como não gostar, né? Eu sou suspeita, então tá tudo certo. Sim. Em qual momento do visto, desde que vocês decidiram, né, e a aplicação ali, você sentiu que foi o seu pico de ansiedade? Eu acho que foi um pouquinho no início, quando aplica, porque a gente fica com aquele medo de não ser Mas aprovado. para aplicar o I-140 no processo ou depois que protocolou? Depois que protocolou, até Ah, esperar assim vir a aprovação. Nos aham. primeiros dias, principalmente, porque depois, conforme o tempo vai passando, a gente dá uma esquecida, né? Você ficava assim, ó, ficava assim, Senhor, que o agente que pegue a minha processo seja bonzinho, seja bom, que entenda o processo, que, né? Sabe assim? Ficava todos os dias. Aham. Porque dá um sentimento, até várias pessoas agora que eu converso me falam a mesma coisa, assim, será que eu sou boa o suficiente para ser aprovada? Então Sim, dá uma dá mesmo. ansiedade no sentido profissional também, Aham, né? aham, Eu sei que eu sou boa, mas não sei se é o suficiente para tal. sim. E Fica também a gente essa. sabe que muitas vezes tem muitas reprovações sem cabimento, Uhum. né? Que não deveria ter sido reprovado, né? É, Não dá para saber muito como vai ser, né? Então fica no limbo, né? Aquela ansiedade sem poder fazer nada. Você não tem o que fazer, né? É só esperar. uhum. E aí depois, quando foi aprovada, então, né? E aí chega no National Visa Center, aí a ansiedade fica muito maior. Acho que é o É momento, outra, o né? pico mais elevado é agora. Aham. Assim, agora não, agora até deu uma acalmadinha depois que eu recebi a data de entrevista. Mas acho que é nesse momento, entre DQ e data de entrevista. Uhum.
Porque aí a gente está qualificado, os documentos Onde eu estão estou? ok, Que bom. onde você está. Porque eu já achei que meu pico de ansiedade já tinha sido em vários outros momentos. É. É, Mas é nesse momento, porque assim, a gente fica sem saber data, né? Tipo, imagina tá, eu deu. que nem tenho data de prioridade, Uhum, né? Tô nesse todo mês esperando o Visa Bulletin falar alguma coisa diferente. sim. Não E acho piorando as que datas, tá bom, né? eu acho que isso assim que mudou, que mais me deu ansiedade. Eu lembro que a semana que eu fiquei mais ansiosa foi ali, antes de receber a data de entrevista, ali no mês de início de junho não, de acho que foi maio, que aí quando ia sair o próximo Visa Bulletin, que tava regredindo, né? Regredindo, É, regredindo. você foi E ali, aí né? tava ali na pontinha, né? Tava Uhum, 15 de fevereiro de 2022 e o meu é 8 de fevereiro de uhum, 2022. sim, Então, se regredisse, eu caía fora. uhum, E aí eu estava uhum. muito ansiosa ali até sair o Visa Bulletin. Acho que foi o momento que mais senti ansiedade, assim, para saber se ia permanecer ou não. E quero trazer um ponto também que eu falei lá atrás, de como a gente se conheceu, assim, né? Lógico, eu já vi, assistia seus vídeos e tal, né? Mas eu pedi para seguir, né, a Mo no Insta, aí ela me aceitou. Na verdade, tá aberto seu Insta, né? Aí Aham. você entrou no meu também na mesma hora, né? E aí, eu não sei, Sim, começou a falar, a gente começou a conversar no particular e tal. E naquele dia, naquela noite, eu me lembro como se fosse hoje, na sexta-feira. Eu falei para ela assim, ela estava 80 dias esperando, né, uhum, é, a data da entrevista, já tinha sido qualificada e tal, no NVC. E aí eu falei assim, fica tranquila, então tá próximo, porque meu advogado falou que tá na média de 90 dias, já tenho escutado alguns rumores também com relação a isso, porque tava todo mundo falando 4, 5 meses, né? aham, Ouviu isso também em algum lugar? sim, E eu falei, olha, fica tranquila, porque meu advogado falou 90 dias, e eu tô achando, porque alguns clientes lá no escritório foram 90 dias, então daqui a pouco tá chegando. E aí chegou naquela madrugada, né? sim. Aí eu lembro que eu te chamei, né? Nossa conversa deu sorte e tal. E aí depois, um dia, eu tava conversando com o Amor, eu falei, ai, nossa, tá punk, porque nossa, aquela coisa de a documentação tá certa, não tá? A gente já tinha tido que consertar lá alguns documentos que a gente tinha mandado errado, que foi a certidão de inteiro teor, que a gente não tinha mandado e tal. Tava aguardando, né? Já tava ali uns 25 dias. E aí eu lembro que você falou, fica tranquila, já tá para chegar, tá, né? Geralmente é esse prazo, tudo. Chegou de madrugada também para então, Sim, né, tá sendo talismã aí de datas para outra, né? sim. Todas Legal. as vezes que a gente falava assim, vai chegar Uhum. logo no dia Chegava seguinte, de estava madrugada. chegando. Pode me mandar mensagem, tá? Para falar da minha entrevista que tá chegando. Tá bom. Vai acontecer um milagre, né? Você me falou do pico da sua ansiedade. O que que você fazia, assim, na prática para tentar lidar com isso? Faço terapia, né? Mesmo sendo psicólogos, a gente precisa do Sim, acompanhamento psicológico, até para se preparar para ir para os Estados Unidos, para a imigração, enfim, porque por mais que a gente ache que a gente está preparado, que a gente quer, que é o nosso sonho, a gente vai estar longe das pessoas, a gente vai sentir, não sim. tem como negar isso, Uma né? mudança E vai radical, sentir né? bastante, é. E não é tão fácil assim, por mais que tenha passagens, por mais que não seja tão caro, demora para vir, né? Então Uhum. vai dar, para mim, agora, né, as passagens dão umas 22 horas, então não é algo tão rápido Aham. dos Estados Unidos para Sim, cá. sim. Então, tudo é uma organização, e a gente não sabe como é que vai ser a rotina lá, trabalho, estudo, enfim. Uhum. Então, tem muita coisa. E além disso, aplicando as técnicas, né, que você estava falando antes, aí eu sabia, então, o que fazer nos momentos de sentir ansiedade. Eu faço atividade física todo dia, que me ajuda muito, muito a diminuir a ansiedade. Então, eu ia encontrando estratégias Uhum. para diminuir. Não tem como acabar com a ansiedade, a gente sabe, Sim. né? Porque a ansiedade é adaptativa, então ela nos auxilia também em alguns Uhum. momentos, mas de diminuir, assim, de não ter uma crise grave ou algo do gênero. Sim.
O mindfulness para mim também é muito bom. Uhum. Eu sempre pratiquei, mas de uns tempos para cá tem ficado mais constante, então criei hábito mesmo. Isso ajuda bastante, né? E o exercício físico, né, é o que para mim assim foi a chave, porque a liberação de hormônios e tudo, o dia que eu não, nem que se fosse à noite, sabe? Eu não gosto de fazer exercício à noite, mas e aqui onde eu estou agora eu só estou fazendo caminhada, mas já é Uhum. suficiente, sabe? Estou esperando para fazer academia nos Estados Unidos, de US$ 10. Então a imigração tem que me ajudar aí para voltar logo para academia, né? E com aparelhos ótimos, né? E com aparelhos ótimos. Muito bem. E qual o conselho que você pensa aí que você poderia dar para quem está no processo nesse momento? Eu acho que o principal é isso que a gente estava falando agora, de fazer terapia, de se preparar, porque assim, acho que conforme a gente vai passando etapas, a ansiedade vai aumentando. Como tu falou antes, tem vários momentos em que a gente fica ansiosos, né? Aí Sim. quando a gente pensa, tá, esse foi o pior momento, vem outro que diz, não, aquele ainda não tinha sido. Ou vem o Visa Bulletin aí para dar um susto Não, também, fazer a gente, gente era esperar. só o que faltava, é isso agora. Eu falei, gente do céu, já passei pelo processo da aprovação. Aí agora aparece essa história de retroagir, de retroagir. Eu falei, não é possível, né? Sim. A gente já se preocuparia com a aprovação, com os documentos para enviar para o NVC, essa demora toda. Eu esperei da aprovação para ir para o NVC 161 dias. É muita coisa, né? Mais do que foi a aprovação, né? Aí É muito agora, tempo, assim, em tudo, né? E aí a gente fica, eu falava pro Rafa, assim, a gente fica, parece que tá amarrado. Parece que a gente não consegue seguir na vida aqui profissional nem lá. aqui, nem Uhum, lá. Então, tipo, tu não sabe o que fazer. Aí eu fui tentando imigrar para online, já atendimentos, uhum. Eu consultorias, também. outras coisas que eu faço. Então, Uhum. eu saí da universidade no final do ano passado já, Hum, porque eu não sabia, não tinha datas esse ano, mas não só por isso, mas também para me adaptar com o online e focar mais na clínica, em outras coisas que depois eu pudesse, né, uhum. continuar trabalhando. Sim. Então, é uma organização. Uhum. Mas isso também me gerou bastante ansiedade, porque eu estava em casa. E a gente tem que ter muita didática para saber Uhum. lidar com o online, e ficar aqui, estudar e fazer as coisas, né? Sim. Tem que ter muita Disciplina, né? organização, Uhum. disciplina. Em dezembro também, eu migrei 100% para online. Eu aluguei minha sala, tá alugada. Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu teria continuado ainda no presencial, né? Mas eu achava que, imagina, em janeiro já as coisas já vão acontecer, né? Só que não. Uhum, Vai ser janeiro de dois mil e é. vinte e cinco, de 2024, né? Pelo jeito. Eu ainda estou com um consultório presencial. Essa parte eu ainda continuei. Alguns dias só, não tantos como quanto eu fazia antes. Mas todo mundo já sabe, né, que Sim. logo, até final desse mês só, eu vou estar no consultório presencial, depois só online. Você teria feito alguma coisa diferente? Acho que não. Acho que durante o processo, não. Porque eu acho que cada etapa a gente aprende muita coisa também, Aham. né? E por mais que demore, eu penso muito que depois vai valer a pena, na recompensa que a gente Sim. vai ter, né? Em como vai ser lá, enfim. E o YouTube tem ajudado muito com isso. Até as pessoas me Aham. questionam às vezes, tá, mas tu não tem mais ansiedade, porque as pessoas te pedem muito quando tu vai, como é que vai ser as coisas por conta do canal também. Mas na verdade não, o YouTube me ajudou bastante a controlar essa ansiedade. Uma combustão, né? Justa- as pessoas assim entendem, então em fases semelhantes a gente vai trocando informação. Já conversei com pessoas que fizeram entrevista recente, que já estão morando lá, outras que estão começando o processo agora, enfim. E aí a gente vai entendendo tudo isso, entendendo melhor o processo e as coisas vão se acalmando. A gente entende que são etapas, que para alguns vai mais rápido, para outras acaba demorando mais, mas que faz parte do processo, que é isso mesmo, né? Uhum. Tem uma frase que fala, né, que o sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre.
Uhum. Vai passar essa fase, né? Ah, e sabe que hoje mesmo eu estava refletindo, falei, gente, eu tenho que fazer esse exercício todos os dias, sabe? De agradecer pelo que eu já tenho e parar de ficar pedindo, reclamando que eu ainda não tenho, né? Então, pô, eu já fui aprovado no 140, já os documentos já estão ok lá no, né? Já recebi o DQ da NVC. Agora eu estou na última fase esperando o Visability mudar alguma coisa, se não mudar, virar o ano fiscal, né? Uhum. E entrar. Então, a gente tem que fazer esse exercício, porque senão a gente só reclama, né? Sim. Eu tô aqui só pensando que é os últimos frios que eu vou passar, né? Já que eu vou pra Flórida, porque hoje de manhã acordei com 6 graus aqui em Chapecó. Nossa Então Senhora, tá muito frio. Só penso assim, em breve eu tô indo pro calor. é o calor, né? E eu quero mesclado, eu vou para Carolina do Norte, né? E aí a última pergunta que eu queria fazer é: por que que você decidiu fazer o canal do YouTube, né? Qual é a sua ideia com relação ao canal? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, muito foi por conta da graduação, porque isso já era uma coisa que os alunos me falavam muito, tipo, ah, faz um canal, a gente quer te acompanhar, porque daí como eu estava ali no ambiente universitário, a galera sabia que eu ia embora, a Sim. galera já pedia muito, né? A gente quer saber teu dia a dia, fala mais, no Instagram não tá aparecendo muito. Então, ali foi surgindo a ideia de vir para o YouTube e também porque não tinha tanto, não tem ainda, né, tanto Uhum. conteúdo a respeito do visto, dessa parte de imigração. Sim. Então, é bem nesse sentido assim, a gente é psicólogo, a gente sempre quer ajudar as Sim. outras Sim. pessoas, né? Uhum. Então, nesse sentido de dar suporte também para quem está passando em etapas parecidas com a nossa, agora que a gente está avançando, então, que estão começando, principalmente, de ver outras pessoas que passaram pelo processo e ficarem mais calmos também, entenderem melhor como funciona Uhum. para serem aprovados e também para ficarem melhor nesse sentido de ansiedade e todos os pensamentos que a gente tem no momento da imigração. Uhum. Sim. Legal. Muito bem. Gostei muito do nosso bate-papo. Espero que a gente possa estreitar aí cada vez mais, né, o relacionamento. É, Até porque, né, uma colega de profissão, a gente está no mesmo processo. Você sabe que as nossas datas são muito parecidas, né? Eu apliquei em Uhum. abril, mas eu fui aprovada dia 5 de agosto. Você foi em agosto também, né? Foi em agosto também. Uhum. Então, a gente está muito próximo ali até das datas, né? Uhum. Moço, quer falar alguma coisa para a gente terminar? Acho que só agradecer pelo convite, Sami. Acho que é bem legal esses momentos, as trocas que a gente tem, tanto aqui pelo Instagram, né? Dizer para a galera ter paciência, acho que é o Aham. principal, ter Esperar. paciência nesse processo, esperar, que não tem o que fazer, só Uhum. esperar e é isso. E sigam aí eu e a Sami no YouTube, a gente vai postando, né? A gente vai fazer outro pro meu Aham. canal com a participação da Sami, então vamos continuar conversando juntos. Aham. E é isso. Pessoal, então não se esqueçam de se inscrever no canal da Morgana. Vou deixar em algum lugar aqui do vídeo. Muito obrigada por quem ficou aqui até agora e até o próximo vídeo. Tchau!